Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar das alterações aí que mal foram aprovadas e já estão começando a dar bochicho já. Hoje a gente vai tratar dos principais pontos que vão afetar o nosso dia a dia aí de quem dirige pelas ruas e estradas do Brasil afora aí. O vídeo vai ficar um pouquinho longo porque são muitas alterações, mas são mudanças importantes, vale a pena conferir tudo até o final. Então assiste até o final porque eu não quero ninguém dando desculpinha depois que tomou multa porque não sabia que mudou, hein? É isso aí, pessoal. Como muita gente já deve saber, essa última semana aí foi aprovada uma mini reforma do Código de Trânsito brasileiro. O projeto foi para sanção agora do presidente. Ele pode sancionar ou pode vetar alguns artigos ou vetar tudo, mas é bem difícil que ele vete. Uma outra coisa pode ter alguma divergência, mas tudo indica aí que ele vai aprovar, ele vai sancionar na íntegra. E eu trouxe aqui para vocês as principais alterações que vão impactar aí no dia a dia de quem dirige pelas ruas e estradas do país, principalmente aquelas que dão a famosa multa, né? Assim, no geral, eu achei que essas alterações foram bastante válidas, tem muita coisa boa, tem uma outra coisa ruim, sempre vai ter coisa que vai gerar polêmica, nunca vai agradar todo mundo, mas no geral eu achei que foi uma mini reforma, digamos assim, bastante válida. E aqui nesse vídeo eu vou falar para vocês na sequência da lei, para manter a ordem que foi imposta na lei e a própria ordem que segue no Código de Trânsito. Bom, então vamos lá, sem mais enrolação. A primeira alteração que eu acho importante trazer aqui para vocês explicar é com relação à mudança nas competências do CONTRAN. O que é o CONTRAN? O CONTRAN é um órgão de cúpula que regulamenta todo o Código de Trânsito. O Código de Trânsito ele estabelece as regras gerais. Agora, como essa regra vai ser aplicada, é esse CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece, por meio de normas regulamentares, que nada mais são do que as normas que estabelecem como que vai ser operacionalizada, especificamente aquelas regras gerais estabelecidas pelo Código de Trânsito. Alguns exemplos. O Código de Trânsito diz que tem que ter cadeirinha. Agora, como é o formato dessa cadeirinha, o tamanho dessa cadeirinha, como que é o cinto dessa cadeirinha, como que essa cadeirinha vai fixada no banco do carro, tudo isso quem diz é o CONTRAN. O CTB ele diz que a gente tem que ter uma carteira de habilitação. Agora, quem diz qual é o tamanho dessa carteira, quais os dados que tem nessa carteira, as informações que essa carteira vai trazer, todos os dispositivos de segurança para evitar a fraude dessa carteira, quem diz é o CONTRAN. Então, por isso que é importante essa alteração do CONTRAN. E, na minha visão, a alteração mais importante e bastante válida dessas competências do CONTRAN é que, a partir da vigência dessa alteração do CTB, as normas regulamentares do CONTRAN, elas terão que ser submetidas a uma consulta pública prévia. O que isso significa? É simples. Sempre que o CONTRAN for expedir alguma regulamentação de alguma norma do Código de Trânsito, vai ser aberta uma consulta pública para verificar se é viável, se não é viável, se é necessário, se não é necessário, se aquilo pode ser operacionalizado, se aquilo é absurdo. E é uma questão muito válida, principalmente para que os especialistas nos assuntos que forem estabelecidos pelas normas regulamentares do CONTRAN possam se manifestar sobre essas normas e participar efetivamente da regulamentação das normas do Código de Trânsito. Então, é uma mudança bastante válida. E uma outra alteração que eu acho importante trazer é, no atual Código de Trânsito, existe uma norma que permite ao CONTRAN, nessas normas regulamentares, estabelecer penalidades, e a partir dessa reforma não será mais possível isso. Ou seja, não pode mais ser estabelecida a penalidade dentro de uma norma do CONTRAN. E isso traz mais segurança, porque a partir do momento que você concentrar as infrações de trânsito em uma lei, que é o Código de Trânsito, você possibilita um maior conhecimento por parte da população que é afetada por aquelas normas. E se você deixar isso a cargo do CONTRAN nas normas regulamentares expedidas, se você entrar lá no site do CONTRAN e verificar o tanto de normas que tem, é praticamente impossível conhecer todas as penalidades que tem dentro das normas do CONTRAN. Então, a partir de agora, vai se concentrar no Código de Trânsito, o estabelecimento dessas infrações.
Então, com relação ao CONTRAN, eu acho que essas foram as duas mais relevantes alterações. E agora vamos entrar no que realmente afeta o nosso dia a dia. E a primeira coisa que a gente tem aqui em destaque é a alteração da obrigatoriedade de usar farol durante o dia nas rodovias. Porque como que está hoje? Qualquer tipo de rodovia, em qualquer trecho da rodovia, é obrigatório manter o farol aceso, senão toma canetada. Agora, com a reforma, como que ficou? Você continua obrigado a manter o farol aceso durante o dia, só que só nas rodovias que forem de pista simples e quando não for dentro do perímetro urbano. O que é esse perímetro urbano? É quando a rodovia passa por dentro da cidade. A maioria das rodovias tem uma placa lá, início de trecho urbano, início de perímetro urbano. Naquele trecho em que a rodovia passa dentro da cidade, tem muitos lugares que elas passam no meio da cidade, você não é obrigado a manter o farol aceso. E isso é lógico, porque você estende essa obrigatoriedade da cidade para o perímetro urbano da rodovia. Você não é obrigado a manter o farol aceso dentro da cidade. Da mesma forma que você não vai ser obrigado a manter na rodovia dentro, quando ela passa dentro da cidade. Então eu creio que foi um avanço bastante significativo, bastante importante. E outra mudança bastante importante é a previsão expressa da direita livre no Código de Trânsito. Tem algumas cidades que já adotam essa postura em alguns semáforos. E o que é a direita livre, para quem não conhece? No farol, quando você tiver um cruzamento, você pode, mesmo que o farol esteja vermelho, você pode entrar à direita se tiver ali a sinalização, direita livre. Para quem é aqui de São Paulo e já passou ali pela Avenida do Estado, você indo para a Avenida do Estado, sentido 25 de Março, Mercado Municipal, tem um farol que cruza quando passa um viaduto em cima ali, que vai entrar à direita na Rua da Figueira. Tem a faixa da direita, ela tem uma ilhazinha, mas você pode entrar à direita, mesmo que o farol esteja vermelho. Isso é a direita livre, é um exemplo para quem for de São Paulo. Antes não tinha previsão expressa no Código de Trânsito, e agora foi estabelecido isso, e como já tinha muitos lugares que adotavam isso mesmo sem estar no Código de Trânsito, então talvez o efeito prático não seja tão grande, a não ser que, a partir dessa alteração, as cidades sejam encorajadas aí a criar mais direitas livres, que é uma medida bastante válida. Não tem o porquê você ficar guardando no farol. É lógico, você tem que observar se tem faixa de pedestre, você tem que observar como que tá o fluxo, mas não tem lógica, se o fluxo tá tranquilo, não tem faixa de pedestre, você ficar parado no farol para entrar à direita, que você entra com segurança, que é diferente de você cruzar a via. Você cruzar a via, é lógico que você tem a lógica ali de manter parado no farol, mas para entrar à direita e seguir o fluxo não tem um porquê. E agora, para mim, um dos maiores avanços dessa alteração do Código de Trânsito, que finalmente vai acabar com blá blá blá, se moto pode ou não pode andar no corredor, se moto tem que ser multada ou não tem que ser multada por estar no corredor, porque finalmente foi estabelecido expressamente que a moto pode andar no corredor. Como é que tá hoje? Hoje não tem a definição se pode ou se não pode. O código nem proíbe e nem permite expressamente. E aí, com base em uma outra infração do Código de Trânsito, que é a infração de não guardar segurança dos demais veículos, ficava muito a cargo do agente de trânsito verificar se você está ali guardando ou não a segurança, porque é um conceito subjetivo. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso e gerava uma grande insegurança, porque a partir do momento que você tem um conceito tão subjetivo, o que é uma distância segura para um pode não ser uma distância segura para outro. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu explico bem como que tá hoje essa questão do corredor. Só que com a alteração, agora foi expressamente dito que sim, a moto pode andar no corredor. Só que tem que seguir algumas regras. Primeira coisa, a moto só vai poder andar no corredor se o trânsito estiver parado ou o trânsito estiver lento. E além disso, o corredor vai ser sempre entre a última faixa da esquerda e a próxima faixa, quando tem mais de duas faixas. Se tiver só duas faixas, é óbvio que vai ser aquele corredor único. Mas se for uma avenida grande, por exemplo, onde tem 3 ou mais faixas, aí o corredor vai poder ser formado só entre a última faixa da esquerda e a próxima faixa.
Se tiver corredor de ônibus, o corredor você esquece. Esse corredor não é considerado, é a primeira faixa da esquerda depois do corredor e a próxima faixa. Não pode mais ficar formando corredor em todas as faixas. Outra coisa, não pode passar entre os veículos e a calçada. Porque também tem a galera que passa ali entre a calçada e o carro para passar e pegar o corredor lá na frente. Também não pode. E para fechar, estando no corredor, manter sempre uma velocidade segura. Isso também é muito importante e está expressamente previsto. Cumpriu todos os requisitos? Pode andar no corredor tranquilo que não tem mais multa. Agora, se você estiver no corredor, o trânsito não estiver lento, não estiver parado, se você não estiver no corredor formado pela última faixa da esquerda e a próxima, estiver no corredor da direita, por exemplo, ou passar entre carro e calçada, canetada, certo? Então fique esperto, porque foi autorizado, mas tem que cumprir essas regras. Falar agora do transporte de crianças no veículo. Como está hoje? A criança com menos de 10 anos é obrigatório transportar no banco traseiro e também tem as questões da cadeirinha, que são previstas pela resolução do CONTRAN. Como vai ficar depois da alteração? Continua o limite de 10 anos, só que a regra vai ser válida para as crianças até 10 anos que ainda não tenham 1,45 m de altura. Se ela tem menos de 10 anos, mas já passou de 1,45 m, aí já cai essa obrigatoriedade de transporte no banco traseiro e também da utilização da cadeirinha. E outra coisa que não tinha também previsão expressa no Código de Trânsito, mas que a grande maioria já adota, é que a partir de agora, todos os veículos novos têm que obrigatoriamente ser fabricados com a tal da luz de rodagem diurna, que também é conhecida como DRL, que nada mais é do que uma luz que liga automaticamente quando você liga o carro, enquanto você está rodando com o carro, ela permanece acesa. Que inclusive acaba com o problema de esquecer de ligar o farol nas rodovias. E uma outra alteração bacana é que a partir de agora o documento do veículo ele pode ser tanto físico, em papel, ou digital. Aí é o proprietário do veículo que vai escolher se quer que seja expedido físico ou digital, ou das duas formas. Hoje, todos os estados já disponibilizaram o documento digital naquele aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Então eu creio que a única diferença é que agora o Código de Trânsito prevê expressamente que o documento pode ser expedido digital e numa fiscalização, por exemplo, não pode ser mais exigido que tenha o documento físico. Eu acho que o único perigo de você manter o documento 100% digital é se você tiver que estar com sinal de internet, por exemplo, na hora que você precisar exibir o documento. Porque isso pode acabar, se tiver uma instabilidade, se você está no meio de uma rodovia onde não tem sinal, isso pode acabar gerando um problema. Mas eu creio que a partir dessa alteração, tenha alguma forma de você manter ele armazenado no seu telefone, no seu tablet, no dispositivo que você utiliza no seu dia a dia. E é um avanço bastante importante, porque você não precisa mais ficar andando com um monte de documentos, você pode concentrar todos os seus documentos no aplicativo só. Tem tanto a carteira de habilitação digital, quanto o documento do veículo digital. É bem mais prático, se puder efetivamente ser operacionalizado sem a necessidade do sinal de internet. E, além disso, uma outra alteração bastante importante que os proprietários dos veículos, principalmente veículos mais novos, precisam ter bastante atenção é que a partir da entrada em vigor dessa alteração, veículo que tiver recall das fabricantes e não tiver atendido o recall, não pode ser licenciado. Se, por exemplo, você comprou um veículo, aí o fabricante do seu veículo fez um recall da pinça de freio. A pinça de freio tem um defeito ali, que precisa ser substituído alguma peça, alguma coisa do tipo. E você não cumpriu esse recall, no ano seguinte você não vai poder licenciar seu veículo, enquanto você não cumprir o recall, porque isso daí vai ficar anotado no registro do seu veículo. Os fabricantes, hoje eles já fazem, mas isso não impedia que você licenciasse o veículo. Agora não, agora se você tem um recall pendente, você não vai poder licenciar o veículo. Então vamos falar agora da carteira de habilitação, que teve uma grande alteração, que talvez tenha tido maior repercussão, que é o aumento da validade, que hoje é de 5 anos, e para quem tem mais de 65 anos de idade, é de 3 anos. E como vai ficar a partir da alteração? Para quem tiver menos de 50 anos de idade, a carteira vai ser válida por 10 anos. Entre 50 e 70 anos,
ela vai ser válida por 5 anos e acima de 70 anos, válida por 3 anos. O que para mim também é um avanço bastante importante. Outra alteração que eu achei bastante legal é que não é mais obrigatório o porte da carteira de habilitação, desde que, numa eventual fiscalização, o agente de trânsito ele tenha como verificar por rádio ou pela internet que você está habilitado. Um exemplo, você foi parado pela polícia militar, por meio do Copom, eles têm como saber se você está habilitado ou não, porque lá eles têm acesso a essa base de dados. Se eles não estiverem lá, não sei se existe essa possibilidade, talvez exista, da criação de um sistema por meio do qual o agente consiga consultar, mesmo sem precisar verificar junto ao Copom, por meio da internet, algum sistema interno, se você está habilitado, se sua habilitação está dentro da validade, se sua habilitação corresponde àquele veículo que você está dirigindo. Mas, para evitar dor de cabeça, é sempre bom estar com a carteira, ainda mais agora com a facilidade de ter a CNH digital. Então, mesmo que seja dispensado esse porte da carteira, acho que é sempre bom andar com ela para evitar uma dor de cabeça desnecessária. Porque mesmo que você esteja dispensado, isso está condicionado ao a gente poder verificar na hora pelo sistema se você está habilitado ou não. E se o sistema está fora do ar, e se não tem internet, e se tem algum problema na comunicação de rádio com o Copom, no caso da polícia, por exemplo. Então, para evitar uma dor de cabeça, custa nada continuar carregando a habilitação. Mas é bom saber, se eventualmente você sair de casa e esquecer, e se tiver como consultar, você não vai tomar multa. E agora, vamos entrar nas novidades com relação às nossas inimigas capitais, as multas. A primeira mudança aqui que eu destaquei é com relação ao exame toxicológico para quem dirige veículo de carga ou veículo de passageiro. Antes não tinha previsão expressa dessa infração no Código de Trânsito. Agora, para quem dirige os veículos de carga ou passageiro estiver conduzindo sem o exame toxicológico dentro da validade, é multa. E é uma multa pesada. Ela é gravíssima. O valor da multa é multiplicado por 5 e automaticamente acarreta a suspensão da habilitação por 3 meses. Então, é bom estar sempre atento, não esquecer de fazer o exame, não esquecer de observar a validade do exame para evitar essa penalidade pesada que foi criada agora. E outra alteração importante que reforça a autorização para as motos andarem no corredor e fornecer segurança para que não seja dada nenhuma interpretação para justificar uma multa, é que na multa de ultrapassar veículos em fila, foi dito expressamente que essa multa não se aplica às motos que estejam no corredor, desde que cumprido aqueles requisitos que eu já falei. Então agora é para realmente ficar tranquilo, não deixar margem para nenhuma interpretação que autorize a aplicação de uma multa. E ainda falando de motos, tem algumas multas específicas das motos também que foram modificadas. Teve coisa que foi criada, teve coisa que foi alterada. Primeira coisa, hoje é proibido transportar criança menor de 7 anos na moto. Agora essa idade subiu para 10 anos. Isso é importante saber. Além disso, agora vai se aplicar também aos passageiros as questões do capacete, da viseira e do óculos de proteção. Antes era só o condutor da moto que precisava observar o capacete com viseira ou com óculos de proteção. Agora essa obrigatoriedade foi estendida para o passageiro também expressamente, ou seja, se o passageiro da moto tiver com capacete sem viseira ou sem óculos de proteção, vai tomar multa do mesmo jeito. E para fechar, da mesma forma que foi autorizado andar no corredor, agora foi criada a multa específica se você estiver no corredor sem cumprir aqueles requisitos que eu já expliquei. Certo? Então agora vai poder te multar no corredor se você não estiver cumprindo aqueles requisitos. Isso foi bom por quê? Porque agora realmente a gente sabe o que pode e o que não pode. A gente não fica mais naquele limbo que não sabia o que podia, o que não podia. Ficava aí à mercê da sorte. E agora, prosseguindo aqui na nossa análise, a gente tem duas alterações que afetam diretamente os donos de veículos. Primeira coisa, você vendeu seu veículo, comunicou a venda, bonitinho, o comprador tem 30 dias para transferir. Se o comprador não transferiu o veículo nesses 30 dias, o que acontecia antes?
Nada. No máximo, você ia ter uma dor de cabeça de receber uma multa, isso e aquilo, ter que apresentar a cada multa um recurso, juntando a cópia do DUT assinado reconhecido firma para comprovar que você vendeu o veículo. Agora não. Agora você tem 60 dias, depois que passou o prazo para ele fazer a transferência, para você mandar para o Detran essa cópia autenticada do DUT assinado, comprovando que você fez a venda. Se você não fizer essa comunicação, essa comprovação dentro de 60 dias, vai tomar multa. E outra coisa que mudou também foi o prazo para indicação de condutor. Hoje, o prazo é de 15 dias. Ele foi ampliado para 30 dias, que é uma alteração bastante bacana também. Vamos lá, vamos entrar agora em outro ponto polêmico que já tá dando bafafá. Já tem gente falando que vai causar aumento de morte no trânsito, ou aumento de violência e vai ser o fim do mundo e bababá, bababá, que é o aumento do limite de pontos para suspensão da carteira de habilitação. Eu particularmente achei que foi mais um avanço, e não quer dizer que pelo aumento de pontos na CNH vai aumentar a violência no trânsito, muito pelo contrário. Porque desde quando a pontuação impediu alguém de fazer besteira no trânsito? Você tem muita multinha besta, que às vezes as pessoas tomam no dia a dia, que não necessariamente acarretam risco para terceiros. Multa sem cinto de segurança. Você está gerando algum risco para alguém por estar sem cinto de segurança, a não ser para você mesmo? Multa de rodízio. Está gerando risco para alguém por estar dirigindo o seu veículo ali no horário que você não poderia estar dirigindo naquele local? Não tá. Então é por isso que não necessariamente a pontuação tem relação direta com violência no trânsito, com aumento de violência. Isso daí é história da carochinha. Então como que tá hoje? Atingiu 20 pontos durante 12 meses, suspensão da carteira. Aí dependendo das infrações vai verificar o prazo da sua suspensão. Se você tiver reincidência, se você não tiver. Então é 20 pontos, sem choro nem vela, acabou. Como vai ficar depois da alteração? Se você tiver 2 ou mais multas gravíssimas, continua os 20 pontos. Agora, se você tiver só uma multa gravíssima, aí já sobe para 30 pontos o limite. E se você não tiver nenhuma multa gravíssima, que em geral são as multas que não têm relação com violência no trânsito, não tem relação com risco a terceiros, aí sobe para 40 pontos. Então é por isso que eu acho que foi uma alteração válida. Por quê? Porque você acaba prevenindo que aquele motorista que às vezes precisou sair no horário do rodízio, que às vezes esqueceu de colocar o cinto de segurança, e por aí vai, que às vezes cometeu infrações que você, por esquecimento, comete no dia a dia, e que não necessariamente você gera qualquer risco para terceiros ou para a segurança do trânsito, percam temporariamente o direito de dirigir, porque hoje é muito fácil você atingir os 20 pontos. E tem só uma exceção que foi feita para os motoristas profissionais que exercem atividade remunerada com o veículo, que é independentemente do tipo de multa que tiver, se tiver multa gravíssima ou não tiver multa gravíssima, vai ser 40 pontos em qualquer caso. Tá certo? Então, eu não vejo o porquê dessa polêmica toda. Creio que foi um avanço bastante importante e que não vai acarretar o aumento de violência no trânsito de jeito nenhum, porque, como eu já falei, pontuação nunca foi obstáculo pra gente babaca fazer besteira no trânsito, tá certo? Então vamos prosseguindo aqui. Uma outra alteração que eu achei muito bacana é com relação à pena de advertência. Porque como que é hoje? Hoje, se você cometer uma infração leve ou média, a autoridade de trânsito, se for com a sua cara, pode aplicar a pena de advertência ao invés da multa. Ou seja, fica a critério da autoridade de trânsito. E com a alteração não. Com a alteração, essa aplicação da pena de advertência vai ser obrigatória. Então você não vai mais depender da pessoa ir com a sua cara para substituir a multa por advertência, no caso de infração leve e média. Então vai passar a ser obrigatória a aplicação da pena de advertência se você cometeu uma infração leve ou média e não tiver nenhuma infração igual nos últimos 12 meses. Ou seja, se você não for reincidente na mesma infração. Se você cometeu a mesma infração nos últimos 12 meses, esquece que você não vai poder substituir a multa pela pena de advertência, tá certo? E ainda nesse mesmo sentido, foi criada uma coisa muito bacana, que eu achei que foi uma inovação muito legal, que pode gerar benefícios aí para os bons condutores, que é o Registro Nacional Positivo de Condutores. Que nada mais é que um cadastro semelhante ao consumidor positivo, por exemplo, onde você ali tem os bons pagadores, que você pode ter vantagem
na hora de obter um empréstimo, na hora de fazer um financiamento com juros menores e por aí vai. Então esse registro nacional aí de positivo de condutores, ele pode resultar numa eventual bonificação com relação à IPVA, por exemplo, para os bons condutores, pode resultar em desconto no seguro, ou seja, esse daí é o pontapé inicial para uma série de benefícios que o bom condutor, que não tiver nenhuma infração, pode obter justamente por ser um bom condutor. Eu acho bastante válido e é sim uma medida educativa e uma medida que incentiva a termos bons condutores. Não é aplicando multa, não é sancionando a torto e a direito que a gente vai conseguir ter um trânsito mais gentil, que a gente vai conseguir ter um trânsito mais seguro, que a gente vai conseguir formar bons condutores. E sim, medidas que incentivem o condutor a cumprir estritamente as regras, a estar sempre atento ao cumprimento de todas as normas de trânsito, a não fazer besteira no trânsito. São medidas como essa que eu acho que são válidas, mais válidas do que você sair descendo a caneta à torta e à direito, que na minha opinião isso não tem efeito pedagógico algum, pelo contrário, serve estritamente como instrumento de arrecadação, o que eu acho que para mim é um desvirtuamento da função que deveria ter a legislação de trânsito, que é justamente manter o trânsito seguro, manter o trânsito bom para todos, e não servir como instrumento, mais um instrumento de arrecadação para o Estado. É isso aí, pessoal. Então, para fechar, uma questão bastante interessante é com relação ao prazo de notificação da multa. A partir da alteração, o órgão de trânsito que aplicou a multa vai ter o prazo de 180 dias para notificar o proprietário do veículo com relação à aplicação da multa. Se o proprietário apresentar defesa prévia ou recurso, esse prazo dobra para 360 dias. E o que acontece se esse prazo não for respeitado? A multa não vai poder mais ser aplicada. Então, se não for notificado em 180 dias, se não tiver defesa ou recurso, ou 360 dias, com defesa ou recurso, a multa não vai mais poder ser aplicada. Tá certo? Então, essas são as alterações que eu entendo que são as que mais afetam o nosso dia a dia no trânsito. E é importante também dizer que, com relação à alteração do prazo de validade da carteira de habilitação, esse novo prazo só vai valer para as carteiras que forem emitidas a partir da vigência dessa lei. As carteiras que já foram emitidas até essa alteração do CTB vão continuar valendo por 5 anos, tá certo? Então esse projeto ele foi aprovado agora, ele foi para o presidente sancionar ou vetar, isso vai ficar a cargo dele. Se ele vetar alguma dessas alterações que eu trouxe para vocês, eu vou atualizar também. Eu vou explicar certinho se tiver algum veto. E ele sancionando, ele tem o prazo para sancionar até dia 14 de outubro. E ele sancionando, essas alterações elas só vão passar a valer depois de 180 dias. Ou seja, a gente só vai ver na prática essas alterações a partir do ano que vem. Tá bom, pessoal? Espero que tenha conseguido abordar aí de uma forma mais simples possível essas alterações, para que todo mundo consiga entender e ninguém seja surpreendido aí com uma multa por algo que mudou e não sabia que mudou. E se você gostou do vídeo, eu peço para você que você se inscreva no canal, deixa um like aí que ajuda bastante a gente a continuar produzindo esse conteúdo aí, trazendo o direito de uma forma mais simples e descomplicada para todo mundo. Deixa aqui no comentário o que você achou sobre essas alterações, se você achou que a alteração foi legal, se a alteração não foi legal, qual vai ser o benefício, se não vai ter benefício nenhum. Deixa aqui nos comentários pra gente bater um papo. Obrigado pela companhia de todo mundo aí até agora, um grande abraço e até mais.